Graças a Deus, graça e paz a todos meus queridos irmãos, tudo bem? Quero cumprimentá-los e saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer uma exposição. Nosso objetivo é fazermos tanto exposições bíblicas, quanto exposições históricas, doutrinárias e também temáticas sobre os temas. E o nosso objetivo neste momento é estarmos abordando a temática ajudados pelo Espírito, abatidos, mas não suicidas. Então, nós vamos estar aqui tocando em uma temática atual de suma importância para a compreensão dos cristãos, dos pastores, dos obreiros, e abordaremos, daremos uma pincelada aqui no tema da ansiedade, da depressão, e mormente, especificamente, da ajuda e dependência do Espírito para vencermos estes males. Nós temos nos dedicado, irmãos, a escrever um livro cujo título ele já está pronto aqui, eu já tenho ele já terminado, só foi postergado a questão do lançamento, tendo em vista a crise que estamos vivendo, mas querendo Deus, nós estaremos lançando um livro que terá como título Ajudados pelo Espírito, Deísmo Terapêutico Moralista, Depressão, Suicídio e a Terapia do Espírito Santo. Então, neste livro, nós abordamos o seguinte, olha os capítulos. O deísmo terapêutico moralista, que é a religião que agrada a todos. Eu faço aqui uma exposição baseado nos postulados de dois sociólogos americanos. No segundo capítulo eu falo sobre a vida no espírito, que é o antídoto para o moralismo, aquela ideologia que pensa que por a pessoa ser bom por si mesma, irá ganhar os céus. Então nós temos como antídoto desse moralismo secular a vida no Espírito, que é uma vida centrada em Cristo. No terceiro capítulo desse livro, nós abordamos a presença do Espírito Santo, que é o antídoto para o deísmo. O deísmo é aquela crença que Deus fez o mundo, deixou o mundo por si só e está lá de forma transcendente e nem liga para as nossas vidas. O deísmo, no moralismo terapêutico, entende-se que quando nós precisamos de uma ajuda de Deus, ele vem nos ajudar. No entanto, nós temos a solução para o deísmo, que é a presença do Espírito Santo constante em nossa vida. No capítulo 4, nós abordamos o consolo do Espírito, que é o antídoto para o terapêutico. Nós sabemos que as terapias da psicologia, na psicanálise, eles têm os seus pressupostos humanistas, e nós aqui propomos um antídoto para a cura da ansiedade, da depressão. Nós não negamos que um crente possa sofrer ansiedade, sofrer depressão e ter desejos até mesmo de tirar a sua própria vida, por ele ser um ser humano limitado. O suicídio, aliás, a depressão, a ansiedade e outros males da alma solapa a todos, pastores, missionários, pregadores, etc. Mas aqui nós postulamos o antídoto, o consolo do Espírito Santo como antídoto para o terapêutico, moralista e deísta da nossa sociedade. Depois nós postulamos uma vida centrada no Espírito, uma vida no Espírito centrada em Cristo, que é o antídoto para a depressão e suicídio. No capítulo 6 desse livro, nós falamos sobre a depressão e a ajuda do alto, fortalecidos para vencer. No 7º capítulo desse livro, nós falamos sobre o suicídio, o fantasma que assombra a humanidade. No capítulo 8, nós fazemos uma análise bíblico-teológico do suicídio, afirmando que você e eu nunca devemos cometer o suicídio. No capítulo 9, nós abordamos o tema Cuidado com o gigante desespero. O suicídio não é o caminho, em meio à angústia que solapa a nossa alma. E no capítulo de número 10, nós falamos sobre as reações do salmista ao desânimo, anelando por Deus para a cura da alma. Quando você anela por Deus, busca o Senhor, a sua alma é restaurada, a sua alma é curada, é terapeutizada pelo poder da palavra de Deus. E o capítulo de número 11 será a temática da minha exposição nessa tarde. No capítulo 11 nós falamos sobre ajudados pelo Espírito, abatidos,
mas não destruídos, mas não suicidas. Nós podemos nos abater na nossa caminhada como ser humano, como cristão, como pastores, como líderes, mas de forma alguma devemos ser suicidas, tirar a nossa própria vida. E o último capítulo, nós falamos sobre o Deus de toda consolação, conforto em toda a nossa tribulação. Então eu queria, antes de começar a nossa exposição, quero saudar a todos os meus queridos irmãos, pastor Samuel e a pastora Keila ali de Palma de Maiorca, uma das ilhas ali da Espanha, Deus abençoe. Então nosso objetivo, meus queridos irmãos, é estarmos falando sobre esse tema, ajudados pelo Espírito, abatidos, mas não suicidas. E para isso eu quero ler um trecho da palavra de Deus. Me acompanhe, compartilhe para que as pessoas entendam essa importante temática e sejam curadas pelo poder do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo do 7 a seguir, diz assim: levando esse tesouro em vasos de barro, para que se manifeste que a força superior ela vem de Deus e não de nós. De todos os lados nos apertam, mas não nos afogam. Estamos em apuros, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Nós podemos entrar em angústia, nós podemos entrar em depressão, mas o que se deve evitar é sermos suicidas, meus queridos irmãos. Por isso eu começo, após essa leitura, afirmando que, sem sombra de dúvida, já nos sentimos para baixo em alguns momentos de nossa trajetória. Os cristãos puritanos do século XVII chamavam esses momentos de a noite escura da alma. Isso acontece quando somos levados à prostração pelo desânimo, quando parece que o céu está de bronze e o terreno onde pisamos está movediço. Esses momentos são terríveis na experiência de qualquer homem ou mulher. É algo inexplicável e singular na vida das pessoas. Cada um enfrenta dimensões e aspectos de desânimos que lhes são peculiares na vida. É comum nesses momentos nos vitimarmos e acharmos que somos os únicos que enfrentamos tais aflições. Todavia, um breve olhar pelo retrovisor perceberá que grandes e profundas batalhas foram enfrentadas por todos os nossos irmãos. O apóstolo Pedro nos alerta que não somos os únicos a passar por estes momentos de desânimos, de tribulações, de depressão. Ele escreveu em 1 Pedro capítulo 4, verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, a vida e o ministério cristão, no aspecto ordinário, no dia a dia, no aspecto cotidiano, são marcados, a vida e o ministério, pelo fogo ardente que se levanta no meio de nós para nos provar. Paulo certamente pode ser lembrado como alguém que enfrentou batalhas, como ele mesmo disse, além de suas forças, como está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. As trajetórias do grande apóstolo Paulo foram marcadas por perseguições entre falsos irmãos, batalhas internas e batalhas externas. Realmente, esse grande bandeirante do cristianismo foi minado e solapado por tempestades violentas em sua jornada ministerial. Apesar de tudo isso, Paulo não desanimou da fé, não deixou de orar a Deus e Pai, não deixou de prosseguir para o alvo do pleno conhecimento de Cristo e não se permitiu sair da dimensão do Espírito Santo. Paulo, ele não tentou o autoextermínio, o suicídio. Paulo não abandonou o ministério. Ele não culpou os outros. Não ficou choraminguando num canto emburrado. Paulo, irmãos, ele foi traído, ele foi magoado, ele foi acusado falsamente pelos outros crentes, ele foi perseguido por líderes judaizantes.
Ele foi abandonado em momentos críticos em seu ministério pelos próprios irmãos. Todavia, disse ele, o Senhor me assistiu. Lembre-se, aconteça o que acontecer em tua vida, seja o abandono, seja o desânimo, sejam deslealdades, ingratidões, traições, falsos irmãos, líderes te perseguindo, tribulações, escassez, o Senhor nunca te abandonará, mas irá te assistir com seu santo e refrigerador consolo. Então você, como Paulo, tem motivos para permanecer firme, apesar da ansiedade, apesar da depressão, apesar das decepções. No texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos do 12 ao 18, Paulo fala de seu sofrimento, das perseguições, dos abandonos, da prisão como mensageiro, apóstolo e mestre do evangelho. Mas, disse ele, não me sinto fracassado, pois sei em quem confiei e estou convencido de que ele pode guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo afirma que com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós podemos guardar o precioso depósito da nossa vida e do nosso ministério. Paulo também diz que é o Espírito Santo que guarda a nossa vida em meio às perseguições, tribulações, desânimos e, por que não dizer, em meio à depressão, é o Espírito Santo que guarda a nossa vida. Porque como homens e mulheres de Deus, podemos sim ser solapados pela ansiedade, pelas decepções e até entrarmos em estágios longínquos e profundos de depressão. Mas o Espírito Santo que guarda os seus, que consola o povo de Deus, é poderoso para nos restaurar. Então veja que Paulo continua dizendo que Deus levanta pessoas para estar ao nosso lado, ajudando-nos e nos aliviando, apesar de que alguns nos abandonam nestes momentos. Olha o que o Paulo escreveu: estais sabendo que todos os da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. No entanto, o Senhor, disse o apóstolo Paulo, bondosamente levantou a família de Onesíforo para trazer refrigério ao velho apóstolo que estava preso, pois ele não se envergonhou de visitar o velho apóstolo. Note, meus queridos irmãos, que Paulo não apenas recebeu o consolo e ajuda espiritual, ou seja, a ajuda do Espírito Santo, mas ele também recebeu ajuda fraternal da família de Onesíforo. Então, irmão, os da Ásia haviam abandonado o apóstolo Paulo, até mesmo homens como Fígelo e Hermógenes, que possivelmente eram pessoas importantes, eram líderes, mas apesar destas pessoas terem deixado Paulo só, em meio ao seu sofrimento, Deus misericordiosamente levantou uma família para cuidar do apóstolo Paulo. Então, no momento de ansiedade, de depressão, de decepções, saiba que o Senhor te assiste, mas também Ele é poderoso para levantar pessoas para nos ajudar, porque uma pessoa que adentra o poço profundo e lamacento da depressão, ele precisa da ajuda do Espírito, é claro, mas também precisa da ajuda de pessoas. E o apóstolo Paulo entende que a família de Onesíforo foi um consolo da parte de Deus. Nós podemos chamar estas pessoas de paracletos cristãos, consoladores, ajudadores cristãos, ou seja, estas pessoas são aquelas levantadas pelo grande Paracletos, pelo grande ajudador, pelo Espírito Santo, para nos confortar e nos fortalecer em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Glórias a Deus, porque Ele sempre tem levantado as famílias dos Onesíforos para nos ajudar. E sem dúvidas, as afirmações de Paulo, revelando seus dissabores, suas lutas, suas decepções, aflições,
angústias, desânimos, desesperos e etc., apenas demonstra que a caminhada da vida cristã não é um convite a um parque de diversão, mas é uma arena de luta. Nós estamos na luta, né? Não é um passeio na Cristolândia da fé, mas é ser lançado na cova dos leões e ser afrontado pelos gigantes. Você pode ser lançado na cova, você pode enfrentar gigantes, mas saiba que o Espírito Santo é poderoso para te fortalecer, é poderoso para te ajudar. Então vamos falar agora sobre o Espírito Santo, o ajudador na depressão. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, talvez você esteja passando por algum grau de depressão, como eu também já passei, graus de depressão na minha vida, de decepções, de golpes, de deslealdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo é o ajudador em meio à depressão. O gigante do desespero, da angústia, do desânimo e da depressão, ele faz conosco o que o gigante desespero fez com o cristão no livro do grande John Bunyan. Ele nos lança no castelo da dúvida para que nos esqueçamos da palavra de Deus que restaura a alma e duvidemos do amor de Deus por nós e não nos lembremos, em meio a estas angústias, da beleza de Cristo, nosso verdadeiro deleite. O gigante desespero nos lança no calabouço para que olhemos apenas para a nossa tristeza, para a nossa decepção, para os nossos pecados, para os nossos tropeços e para os nossos desânimos. O gigante depressão também nos faz olvidar, esquecer da consolação e do refrigério da presença do Espírito Santo. Assim como o gigante desespero, irmão, na analogia, no livro de John Bunyan, ele açoitou o cristão, ameaçou e aconselhado, gigante desespero, aconselhado por sua esposa, chamada Desconfiança, ela incitou o cristão a tirar a sua própria vida, para acabar com o seu sofrimento. Quando você ouvir vozes, ou você ter sentimentos que te levem a acabar com sua vida, prometendo que você vai ter um alívio na sua dor, saiba que isto é a voz do gigante desespero, que foi aconselhado pela esposa Desconfiança para que você tire a sua vida e acabe com você. Foi assim que o gigante desespero fez com o cristão da alegoria do livro de John Bunyan. Mas, depois de uma noite de oração, diz o livro, o cristão, ele se lembrou que estava com a chave da promessa, que abre todas as fechaduras do castelo da dúvida. Ele, cristão, e seu grande amigo e companheiro Esperança saíram da prisão, diz o livro de John Bunyan, e alcançaram novamente a estrada do Rei Jesus, e ali se sentiram em segurança. Depois, Cristão e Esperança chegaram às montanhas das delícias, pertencente à terra do Emanuel, do Cristo que está conosco. Graças a seu amigo e companheiro de peregrinação, Esperança, cristão não ficou desesperado a ponto de tirar a própria vida para acabar com o seu sofrimento. Eles oraram ao Deus cujo reinado é sempre eterno, e saíram do castelo da dúvida e continuaram a caminhada rumo à cidade celestial. Graças a Deus, meus irmãos, que nós também temos um grande amigo, um grande ajudador, que é o Espírito Santo, que não vai nos abandonar. Para cristão, na alegoria de John Bunyan, um grande ajudador foi Esperança. Esperança, diz o texto de John Bunyan, a Esperança juntou-se a cristão e, tratando-o com paz fraternal, prometeu que seria seu companheiro. E eu quero dizer para você que nós também temos a esperança, e nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, que veio para nos renovar e nos restaurar em todas as circunstâncias. Com Paulo, eu digo,
Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de desânimo. Deus não nos deu um espírito de suicídio, mas Deus nos deu um espírito de força, um espírito de amor, um espírito de sobriedade, um espírito de poder, um espírito de unção e um espírito libertador. O Espírito Santo nos liberta de todo sentimento e vontade de acabar com a nossa dor por meio do suicídio. O Espírito Santo, irmão, não é um espírito de escravidão que vai nos deixar atemorizados, angustiados e deprimidos a tal ponto de tirarmos a nossa própria vida. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele nos liberta do pecado, ele nos liberta da carne, ele nos liberta do mundo que jaz no maligno. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e por sermos filhos, nós não devemos tirar a nossa própria vida. Nós não devemos cair no pântano do autoextermínio e acabar com o bem mais precioso do ser humano, que é a vida. O Espírito Santo ajuda-nos em meio à depressão. A vida que o Espírito Santo gera em nós, irmãos, é a vida de Cristo. Olha o que eu vou te falar. A vida que o Espírito Santo gera em nós é a vida de Cristo. E a vida de Cristo não é uma vida suicida, mas é uma vida que nos livra do suicídio. Eu afirmo ainda que nós não recebemos o Espírito para permanecermos escravos da depressão que nos leva à morte, mas nós recebemos, apesar de sofrermos depressões, quedas em nosso ânimo, apesar de sofrermos doenças psíquicas e psicossomáticas, nós temos o Espírito da liberdade que nos leva à vida em Cristo Jesus. A natureza pecaminosa, ela leva-nos ao pecado, à desgraça, à depressão, ao suicídio e à morte. Mas viver no Espírito leva-nos à justiça, à paz, à alegria e uma vida poderosa em Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreveu. Ele diz que, Romanos 8:6, porque o pendor da carne dá para a morte, dá para o suicídio. O suicídio é uma das obras da carne. E, lamentavelmente, como muitos cristãos sucumbem a obras da carne, como a bebedeira, a prostituição, o adultério, a maledicência, etc., também podem suceder ou podem se inclinar para o suicídio, mas Paulo diz que o fruto do Espírito nos dá equilíbrio. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria. E quem está alegre, irmão, não tira a sua vida. Então, se a nossa vida é marcada pelo fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, nós não tiraremos a nossa própria vida em meio às dificuldades. Pelo contrário, o Espírito Santo nos governará. Paulo disse em Romanos, capítulo 14, verso 17, Paulo diz que o reino de Deus, ou seja, o que é o reino de Deus? O governo no qual o Espírito domina, não consiste de bebidas, de comidas, mas o reino de Deus consiste de justiça, da paz, da alegria no Espírito. O governo de Deus entre o seu povo não consiste em meras palavras de sabedoria do mundo, mas consiste na demonstração do Espírito e do seu poder. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo gera em nós a vida de Cristo. Essa vida não é uma vida de autoextermínio, meus queridos irmãos. Não é uma vida suicida. Não obstante, ela pode ser uma vida de Marte. Nós podemos morrer em prol do Evangelho, mas não tirar a nossa vida por causa do desânimo, das decepções e das traições. Agora, notem que o texto que nós lemos, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a seguir,
eu coloco uma frase aqui para você meditar. O texto diz que nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Tem uma versão em espanhol que traduz: nós podemos ser nocauteados, pero não fora de combate. Podemos ser esmurrados, mas não vamos ficar fora de combate. A depressão pode nos bater, a angústia pode nos solapar, nós podemos ser esmurrados pelas crises, mas nunca seremos destruídos, meus queridos irmãos. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, foi a minha leitura oficial. Eu estou falando, irmãos, sobre ajudados pelo Espírito. O Espírito nos consola e nos fortalece para não cometermos suicídio. Eu acredito piedosamente. Eu não estou dizendo que um pastor não possa ficar deprimido e etc. Mas eu estou dizendo que é incoerente cometer suicídio, porque suicídio é um pecado terrível, meus queridos irmãos. E nós precisamos nos manter firmes e ajudar os irmãos e as irmãs para que sejam libertos desse desejo de tirar a própria vida, mas aguentar firmes e constante, sabendo que o Senhor nos assiste em cada momento da nossa vida. E Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 ao 10, diz o seguinte: de todos os lados nos apertam. Veja que ele fica oprimido. Opressão é isso, você está sendo apertado, mas não nos afogam. A opressão pode vir, mas não vamos morrer afogados por causa da opressão. Estamos em apuros, diz o apóstolo Paulo, mas não desesperados, pastor Nonato. Nós podemos estar em apuros, mas não vamos ficar desesperados. Ele continua: perseguidos, mas não desamparados. Isso aqui pode ser entendido o seguinte: somos perseguidos pelos homens, meus irmãos, mas não seremos desamparados por Deus. Meus queridos pastores, irmãos Iel Santo, pastor Nonato, irmão Jorge Luiz, que estão nos ouvindo, nós podemos ser desamparados, perseguido pelos homens, mas o Senhor não vai nos abandonar. E olha o que diz o texto: derrubados, mas não aniquilados. O crente pode até ser nocauteado, ele pode até beijar a lona, ele pode até ser derrubado, mas mesmo caído ele luta, mesmo caído ele ora, mesmo caído ele busca o Senhor. Sempre, disse o apóstolo Paulo, sempre carregando no corpo o morrer de Cristo, para que se manifeste em nosso corpo a vida de Cristo, irmão. Eu creio que a vida de Cristo vai se manifestar na sua vida. A vida de Cristo não é a vida de um suicida. A vida de Cristo é uma vida de poder no Espírito, uma vida que faz a vontade do Pai, que obedece o Pai, apesar da angústia ter vindo sobre Cristo a tal ponto que ele suou como grandes gotas de sangue no Getsemane, mas ele foi vitorioso e não tirou a sua própria vida, mas a entregou ao Pai, irmãos. Agora vamos fazer uma análise desse texto. Paulo utiliza-se de 4 afirmativas: atribulado, perplexo, perseguido e abatido. Entenda uma coisa: Paulo foi perseguido, que no grego traduz a ideia de alguém que está sendo caçado como animal. Paulo às vezes não tinha folga. As pessoas, os judaizantes, os falsos irmãos, os falsos obreiros perseguiam sorrateiramente o apóstolo Paulo. Ele diz: eu fui perseguido, eu fui caçado como animal. Todavia, eu permaneci firme. Ele diz o seguinte: abatido. Essa expressão abatido é como Paulo sendo um pugilista, ou seja, Paulo como um pugilista, ele foi nocauteado várias vezes no grande ringue da vida. Ele ouviu o juiz iniciar a contagem, mas jamais chegou até 10, jamais chegou na derrota. Nós podemos até ser nocauteados, mas jamais estamos fora de combates, irmãos, ou aniquilados. Poderíamos colocar assim: abatidos, mas não suicidas. É essa a mensagem que eu trago para os senhores e senhoras. Nós podemos ser nocauteados, abatidos,
esmurrados, beijarmos a lona, entrarmos no poço escuro e lamacento da depressão, mas em nome de Cristo não seremos aniquilados. Poderíamos dizer abatidos, mas não suicidas. Paulo chegou ao poço do abatimento, mas nunca perdeu a esperança e a alegria de viver para Cristo, irmãos. Nunca perca a esperança, nunca perca a perspectiva de viver uma vida de Cristo. Ah, pastor, é porque o senhor não me conhece, o senhor não sabe o que eu passo, ou o que eu passei, ou o que eu estou passando, como a decepção tem entrado no meu coração, como a deslealdade tem me golpeado. Eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de afundar-me mais e mais. Eu quero te dizer, irmãos, apesar de abatido, olhe para Cristo e viva a vida de Cristo, que é uma vida de vitória. Paulo, ele sempre foi atribulado, ou passou por momentos de grande aperto, mas não se deixou abater e ficar deprimido a tal ponto de tirar a própria vida. Ele até ficou perplexo, ou seja, sabe o que é perplexidade? É sem saber o que fazer. Mas Paulo sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando a gente chega em estágios da depressão, que eu já passei, você olha para um lado e para o outro, você só vê escuridão, você não vê solução, a perplexidade toma conta da sua vida. A única solução que vem na sua mente, como veio na minha, é tirar a própria vida. Mas o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito, nos proclama afirmando: você não sabe o que fazer, você está perplexo, mas Deus sabe o que fazer, e Deus não quer que você tire a sua vida. Paulo não sabia o que fazer, mas Deus, o Deus de Paulo, sabia. E é o nosso Deus, irmão, e sabe o que é que o nosso Deus quer fazer em nossas vidas? Nos moldar conforme a imagem de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, para que a vida de Cristo apareça na minha carne, apareça na minha vida. Esses 4 conjuntos de contraste que anotamos aqui nos versos 8 e 9 de 2 Coríntios capítulo 4, que é atribulados, não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos, não destruídos, ilustram. Esses 4 conjuntos de contrastes ilustram tanto a fraqueza de Paulo em executar a sua chamada ministerial, como o poder de Deus para superar as fraquezas, perseguições, abatimentos, limitações e assim libertar o apóstolo Paulo e fortalecê-lo. Paulo diz que nós temos esse poder em vasos de barro. Nós somos frágeis. Somos vasos de barro, mas tem o poder de Deus em nossa vida que vai nos fortalecer. Apesar de ter sido cercado e oprimido por todos os lados, Deus não deixou Paulo ser esmagado e derrotado. O mesmo Deus que esteve com Paulo também está conosco na vida e também no ministério cristão. Paulo encontrou circunstâncias desnorteantes, mas nunca chegou a ponto de se desesperar e tirar a própria vida. Os inimigos sempre estavam ao seu encalço, mas Deus nunca o deixou cair nas garras dos seus inimigos. Houve, irmãos, momentos em que o grande apóstolo Paulo foi abatido até o chão, porém Deus não permitiu que os inimigos lhe dessem o golpe fatal. Ele disse: abatidos, porém não destruídos. Esse deve ser o nosso entendimento: abatidos, deprimidos, mas não suicidas. Podemos desanimar, sim, podemos cair no ânimo, sim, mas nunca seremos destruídos em nome de Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, abatidos, mas não suicidas. Pode-se dizer que Paulo foi um homem de fortes emoções e que tinha uma vida emocional saudável e forte.
Ele foi um homem de temperamento intenso e altaneiro. Paulo foi um homem impulsivo, corajoso, sisudo. Paulo foi um homem cujas convicções sobre a verdade do evangelho e cujo encontro com Cristo lhe deu destemida vontade de viver para a glória de Deus e para o bem-estar espiritual das pessoas. Paulo desejava, irmãos, ele orava, ele pregava o evangelho e sempre visava a salvação dos homens. Sua vontade, mente e emoção se uniam potencialmente para viver para Deus e para a igreja. Sendo o homem que era, Paulo passou por diversas situações difíceis e perigosas, tais como, já temos falado, aflições, tribulações, angústias, abatimentos e até mesmo pelo desespero da vida. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Então não tem esse negócio, eu não suporto. Você pode ser testado, abatido, até além das tuas forças. Olha o que Paulo diz, de modo tal que até da vida desesperamos. Talvez você diga, pastor, Paulo não sentiu vontade de tirar a vida, de cometer suicídio, porque ele não passou por determinadas situações que levam ao desespero da vida. Veja o que diz. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, eu vou repetir. Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Estava além das suas forças, estava insuportável. E ele diz, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo desesperou da vida, mas não tirou a sua vida, meus irmãos. Todavia, nada e ninguém roubava a alegria do apóstolo Paulo. A alegria do Senhor, que foi produzida pelo Espírito Santo. Foi quando ele estava no mais sombrio e gélido calabouço, acorrentado, que ele escreveu a carta da alegria, que foi a carta aos Filipenses. Por quase 20 vezes ele escreve, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele estava na escuridão, mas ele se alegrava no Senhor. Paulo foi agravado, golpeado, alfinetado, esmurrado pelas vicissitudes da vida que ele pensou que não suportaria. De modo que até da vida se desesperou. Mas, mesmo assim, não vemos o apóstolo Paulo em nenhum momento, nem mesmo de longe, com sentimentos suicidas. Também não temos nota de que ele, como outros servos de Deus no Antigo Testamento, desejou a morte. Elias desejou a morte. Jonas desejou a morte. Ou que Deus o tirasse dessa vida, e que Deus acabasse logo com o seu ministério. Eu já passei por esses momentos, em que eu pedi a Deus, Senhor, é melhor sair daqui. É melhor o Senhor me levar do que continuar desse jeito. Mas você não vê isso no apóstolo Paulo. Paulo, irmão, nunca desejou morrer, porque o ministério lhe era pesado. E particularmente eu já senti vontade de morrer porque o ministério e a pressão ministerial e das circunstâncias eram pesadas. Mas você não vê isso no apóstolo Paulo, mesmo porque as pessoas não o compreendiam. Paulo não quis tirar sua vida porque as pessoas não o compreendiam, ou mesmo porque a dor dos falsos irmãos ou a perseguição dos falsos obreiros eram intensas contra ele. Paulo foi um homem que queria viver, é isso que você tem que colocar na mente. Seja um cristão, uma pessoa que queira viver. Melhor dizendo, Paulo foi um homem que queria que Cristo vivesse nele e por meio dele, para que as pessoas se encontrassem, para que as pessoas se encantassem com a vida de Cristo nele. Eu vou repetir isso aqui. Paulo foi um homem que queria viver. Melhor dizendo, ele foi um homem que queria que Cristo vivesse nele e por meio dele, para que as pessoas se encantassem com a vida de Cristo na vida dele. Vida esta que lhe garantiu um ministério poderoso pela unção do Espírito Santo. Irmãos, nós vemos até ele falando sobre a morte. Nós vemos até o apóstolo Paulo falando sobre a morte, mas não como suicida, mas como a morte como um veículo em meio a situações de martírio para levá-lo ao Senhor. Olha o que ele diz, porque para mim o morrer é ganho. Filipenses 1:21. O ponto aqui é que se ele morresse pelas mãos de Roma ou de qualquer outro inimigo, seria um grande lucro, pois ele estaria imediatamente na presença do Senhor. Paulo disse,
tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Sim, Paulo entendia que a morte era apenas um veículo que o conduziria imediatamente para a presença de Cristo. Porém, ele não desejava morrer. Ele desejava partir e estar com Cristo, que é diferente. Eu desejo hoje, depois que passei por tudo que eu passei, eu desejo partir e estar com Cristo, mas não desejo morrer, porque eu sei que em vida eu posso dar muito fruto para Deus, nem tudo está perdido, tem muitas almas para ser salvas aí. Então, meu querido, não desanime. Você pode ser de 30 anos, de 40 anos, de 70 anos, você pode ser um octogenário como Moisés foi, mas o ministério não acabou na sua vida. Deus tem muita coisa para realizar através de você. Seja como Paulo, queira viver, queira fazer algo para Deus. Diga, ó morte, tu não tem poder sobre a minha vida, eu não vou tirar a minha vida para satisfazer A ou B ou Satanás ou os quintos dos infernos, não. Eu vou continuar vivendo no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então veja, Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Irmão, quem vive a vida de Cristo não vai tirar a sua vida. Quem vive a vida de Cristo no poder do Espírito Santo não vai cair no autoextermínio, meu querido irmão. Este viver, diz Paulo, ele dá fruto na minha obra, por amor de vós, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1. E Paulo conclui o seguinte: tendo esta confiança, sei que ficarei vivo e permanecerei com todos vós para vosso proveito e gozo na fé. Meus irmãos, para Paulo, viver era dar fruto para o engrandecimento de Cristo e para a edificação da igreja. A vida de um pastor dedicado a Cristo é uma grande bênção para a igreja. Então, pastor, não pense em tirar a sua vida. Mas eu tenho que dizer aqui, a morte de um pastor por meio do suicídio é uma grande tragédia para a igreja. Eu vou repetir aqui para você. A vida de um pastor dedicado a Cristo é uma grande bênção para a igreja, mas a morte de um pastor por meio do suicídio é uma grande tragédia para a igreja. Paulo não era um suicida, mas um amante da vida. Ele sabia que se vivesse, continuaria sendo útil para a igreja de Cristo na face da terra. Você é útil, meu pastor. Você é útil, meu irmão. Você é útil, minha irmã. Não queira tirar a sua vida. Busque a unção do Espírito Santo para trazer refrigério em meio às decepções, em meio à depressão. E eu creio, eu estou ministrando sobre a sua vida no poder da palavra de Deus, que o Senhor vai lhe curar dessa depressão pelo poder da palavra. Porque a Bíblia diz no Salmo 19, verso 7, a palavra de Deus restaura a alma. Olha o que a palavra diz. A palavra de Deus restaura a alma. Os psicotrópicos, eles servem para o soma, eles servem para o corpo, eles servem para as consequências das doenças psíquicas somáticas. Então, eu não conheço nenhum psicotrópico que cura a alma. Ele cura o corpo, as consequências. É interessante você procurar um médico e tal. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus restaura a tua alma. A palavra de Deus te livra da cadeia da depressão. A palavra de Deus te livra, te liberta dos laços da depressão e do suicídio. Tome posse nesta hora deste exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo, que intensamente ele queria viver para a glória de Deus. O suicídio é uma desgraça infernal e nós não podemos aceitar, irmão, calados, isso no meio dos cristãos e mormente no meio dos pastores. Pastores precisam ser renovados, pastores precisam ser terapeutizados pelo poder do Espírito, precisam ser curados, precisam ser tratados, precisam de ajudas de profissionais? Sim, precisam, mas precisam do amor da igreja, do carinho da igreja, da dedicação da igreja e um dos outros, porque Paulo diz que devemos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros e fortalecer uns aos outros. Irmãos, nossa nova vida em Cristo não nos foi dada para acabarmos com ela por meio do suicídio. Olha o que eu estou te dizendo. A nossa vida que recebemos pelo Espírito em Cristo não nos foi dada para acabarmos com ela por meio do suicídio, mas para gastá-la em
prol do reino de Deus. Olha o que Paulo escreveu. Ele disse em 2 Coríntios 12:15: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Irmãos, pastores antigos, olha o que eu vou lhe dizer aqui. Pastores antigos gastavam suas próprias vidas em prol do reino de Deus e da igreja. Hoje, lamentavelmente, alguns pastores querem tirar a própria vida por causa das decepções, traições, desespero, angústia, depressão e outros males qualquer. O sentimento de se gastar de boa vontade, como o de Paulo, deve tomar conta de todo obreiro e de toda obreira de Deus, e não o sentimento maligno de acabar com a própria vida. Um obreiro se desgasta e se deixa gastar pelas almas e até dar a sua própria vida, mas nunca tira a própria vida por causa da decepção, da exaustão, da angústia, ou mesmo por ser menos amado por pessoas a quem se doa. Paulo era menos amado por muitas pessoas em Corinto, mas isso não foi motivo para ele tirar a vida, para ele ficar num canto choraminguando, não. Ele foi orar, ele foi buscar ao Senhor, ele clamou a Deus pela renovação. Agora, irmão, nós podemos afirmar: abatidos, porém jamais suicidas, meus irmãos. Diga comigo, você que está me assistindo: eu posso ser abatido, mas nunca serei um suicida. Nunca darei essa tristeza para os meus familiares, essa tristeza para a igreja, essa tristeza para as pessoas que me amam, que me valorizam. Eu posso ser abatido, mas o diabo não vai me destruir. Eu não vou destruir a minha vida pelo autoextermínio. Eu não vou destruir a minha vida pelo suicídio, irmãos. Então você pode afirmar comigo: abatidos, porém jamais suicidas. Eu posso ser nocauteado, pode me quebrar todinho, pode me jogar na lona, mas eu não vou tirar minha vida. Enquanto eu tiver fôlego ali na lona, beijando o chão, eu vou clamar e buscar a Deus, e eu sei que Ele vai me ouvir e vai restaurar todas as coisas e o ministério, a chamada que Deus tem conosco. Qualquer cristão, ele pode ser abatido, pode ser nocauteado, derrubado e lançado na lona, mas nunca destruído, ou mesmo optar, depois de derrubado pela depressão, pela autodestruição ou mesmo suicídio, irmãos. Paulo, como vimos, agora vamos concluir. Paulo, como vimos, ele foi atribulado, perseguido, abatido e perplexo, mas nunca ele foi um potencial suicida. Sua vida foi de intensa e grande tribulações. Ele foi perseguido sofregamente e abatido terrivelmente até o chão, e noutras ocasiões ficou perplexo, sem saber o que fazer, mas nunca desistiu de lutar e de prosseguir para alcançar o pleno conhecimento de Cristo. Paulo era um apaixonado pela vida, e eu quero também ser um apaixonado pela vida. Paulo queria viver intensamente a vida em Cristo no poder do Espírito Santo. Eu creio que você vai viver, irmãos. Quando eu estava nas trevas da depressão, eu pude contemplar a beleza da vida de Cristo, e foi essa beleza que me libertou, foi essa beleza que me tonificou, que me vitaminou, que me robusteceu para continuar na caminhada cristã. E por último, irmãos, o que temos de Paulo não é um legado de suicida, mesmo compreendendo a dor que o suicídio tem causado em muitas pessoas. Eu compreendo isso, mas o que temos de Paulo, o que ele deixou, foi um legado de alguém que deu a sua vida pelo reino, um mártir, um homem que, frente à morte, pôde dizer: combati o bom combate. Olha o que, fique até o final para você ouvir isso. Combati o bom combate. Vou repetir aqui. Paulo não nos dá um legado de suicida. Paulo nos deixa um legado de alguém que era apaixonado pela vida e que gastava a sua vida em prol do reino de Deus, para o engrandecimento de Cristo e para a glória de Deus. E ele, na sua carta final a Timóteo, lhe diz: combati o bom combate, aguarde isso aí, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda do Senhor. Eu creio que as palavras que marcarão a tua vida não serão depressão, suicídio, autodestruição e autoaniquilamento. As palavras que marcarão a sua vida são estas palavras que marcaram a vida de Paulo: combati, acabei, guardei. Aleluia. Vou repetir. As palavras que vão marcar a sua vida e o seu ministério não é depressão, suicídio, autodestruição e autoaniquilamento. As palavras que marcarão a sua vida são as que marcaram a vida e o ministério de Paulo. Combati o bom combate. Acabei a minha carreira. Você não vai ser morto no meio da carreira. Acabe, irmão. Acabe não a sua vida, acabe a carreira, meu querido. E guarde a fé. Quem guarda a fé tem esperança, tem vida, não tira a própria vida. Então complete a carreira que o Senhor te deu. Não desista. Você pode ser abatido, mas Deus, Espírito Santo, aleluia, não permitirá que você seja destruído. A história mostra que alguns homens foram abatidos, mas eles não foram destruídos ou não tiraram a sua própria vida. Lutero dizia: eu sou contra a igreja, a favor da igreja. Ele foi duramente perseguido por seus pares, mas ele foi um instrumento da maior reforma da história e não tirou a sua vida. Sofreu em vida, mas não se auto-aniquilou-se, mas aniquilou o pecado em sua vida pelo poder do Espírito Santo. George Whitefield dedicou-se por mais de 30 anos com a pregação bíblica e eficaz e morreu em plena atividade. E como dizia ele, prefiro esgotar-se a enferrujar. Então não fique enferrujado, não caia no enclausuramento da depressão para tirar a sua própria vida, meus irmãos. O pastor John MacArthur, uma das maiores referências atuais de exposição bíblica, ele diz: eu quero morrer com as botas nos pés. Olha que frase! Eu quero morrer com as botas nos pés, em plena atividade, pregando, orando, fazendo a obra de Deus. Eu quero te dizer, não tire as botas do ministério, irmãos. E se depois vá tirar a sua vida, não faça isso. Não tire as botas da esperança cristã. Não tire as botas da chamada de Deus na sua vida. Morra com as botas nos pés. Morra, meu irmão, com as botas nos pés, fazendo a obra de Deus. Não desista. Impossível é envolver-se com a... Olha o que eu vou dizer para você mais uma vez. E aqui eu concluo. Impossível é envolver-se com a obra de Deus sem ser ferido, sem ser abatido, sem ser perseguido. Mas assim como Paulo, Deus vai nos dar graça para seguirmos sem desanimar. Sim, meus amados, nós podemos ser abatidos, mas nunca seremos um suicida. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E quem nos ajuda é o Espírito Santo, que trará o bálsamo para as nossas vidas. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã vamos continuar com outra exposição dentro desse nosso livro, cujo tema do livro, irmãos, que eu já falei para vocês, é Ajudados pelo Espírito, Deísmo Terapêutico Moralista, Depressão, Suicídio e a Terapia do Espírito Santo. Em Cristo, no poder do Espírito, nós somos mais do que vencedores. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.